Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula aqui no nosso canal. E o tema de hoje é um tema que está relacionado à nossa última videoaula, que foi uma aula muito polêmica sobre o início da deportação de quem entrou pelo Caicai ou quem está querendo entrar pelo Caicai. Se você não assistiu essa videoaula, vale a pena você conferir. E como é uma aula que é muito polêmica, porque o assunto de deportação é um assunto muito delicado para a gente. Vocês pedem muito nos comentários e uma das perguntas é: poxa, será que quem entra pelo Caicai não consegue se legalizar? Então, a aula de hoje é justamente isso, sobre a legalização nos Estados Unidos das pessoas que entraram pelo sistema do Caicai. Será que é possível? Bom, vamos lá. Antes de tudo, ajude nosso canal a crescer. A gente aqui não incentiva a entrada ilegal nos Estados Unidos. O nosso conteúdo ele é totalmente informativo e as informações que nós oferecemos aqui para vocês são informações validadas por advogados de imigração. Todos nós, gente, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Então, quando você decide atravessar a fronteira de forma ilegal, a gente não está te julgando, mas é interessante você analisar as consequências dessa sua atitude. Então, ajude o nosso canal a crescer, se inscreva no nosso canal, dá like aqui, curta os nossos vídeos, compartilhe se você conhece alguma pessoa que quer entrar nos Estados Unidos e pensa em atravessar a fronteira. Então, se você conhece alguém que já está aqui dentro dos Estados Unidos e está passando por uma situação aflita, porque não sabe o que vai acontecer, se vai ser deportado, enfim. Compartilhe essa informação e se você tem alguma dúvida, coloque aqui nos comentários que a nossa equipe de suporte ela vai responder todas as dúvidas de vocês e sempre à luz de uma informação baseada e validada por um advogado de imigração. Então vamos começar a nossa aula aqui. Recado dado, vamos aqui para a nossa aula. Então vamos lá. A pessoa entrou pelo Caicai e aí ela faz a seguinte pergunta: poxa, eu consigo me legalizar? A travessia de fronteira é considerado um crime federal. Não é porque é um crime federal que você vai perder o seu direito de defesa. Não. É possível sim. A gente vai falar sobre isso, ok? É possível se legalizar. É um processo muito difícil. E lembrando que cada caso é um caso. Então, basicamente para vocês aqui, nessa tela, eu mostro para vocês que é possível sim se legalizar pelo Caicai. Quem entrou pelo Caicai já entra solicitando o quê? Pedido de asilo. Se o seu pedido de asilo se qualificar, você consegue obter o seu green card e depois de um tempo, mais ou máximo aí 2 anos estourando, você consegue toda a legalização da sua documentação. Só que brasileiros dificilmente se qualificam para pedido de asilo dentro dos Estados Unidos. As chances de um brasileiro se qualificar para pedido de asilo, tá? Ou seja, quem atravessou a fronteira lá de forma ilegal, é menos de 1%. São raríssimos os casos. São casos assim, muito específicos e muito famosos, que tem que sair na mídia brasileira. E se você não sabe como que os brasileiros estão fazendo para pedir asilo nos Estados Unidos, a gente tem um vídeo aqui, vale a pena você conferir essa aula. Uma outra forma da pessoa conseguir se legalizar pelo Caicai, quem entrou pelo Caicai, é através de casamento. O pedido de legalização através de casamento, a pessoa precisa aplicar para pedido de legalização por cônjuge. E nesse caso, a imigração vai analisar a sua situação e você ali consta que você entrou de forma ilegal, atravessou a fronteira de forma ilegal. Neste caso, você precisa aplicar o pedido de perdão. A gente vai falar com vocês aqui num outro vídeo, tá? Esse é assunto para um outro vídeo sobre legalização de quem entra pelo Caicai em relação a casamento. Inclusive, gente, aqui nos Estados Unidos, muitas famílias brasileiras que entraram com família, com filhos, estão se separando porque um dos cônjuges vê que vai conseguir a documentação se casando com um americano, uma pessoa que tem cidadania. O que a pessoa faz? Ela está se divorciando daquela família dela que atravessou a fronteira junto com ela para tentar se casar com uma pessoa que pode dar documentação. E isso, gente, é um caso muito triste, porque muitas famílias estão sendo destruídas aqui porque a ganância em busca da documentação está falando mais alto.
Ou seja, a pessoa arriscou a vida da família dela, atravessando a fronteira com uma criança. E quando entra nos Estados Unidos, ela vê que a vida aqui é uma vida que gera muitas oportunidades, a chance de crescer é muito grande, então a pessoa fica louca, fascinada, fica cega em obter a documentação e acaba se separando do seu cônjuge em busca de uma pessoa que possa, para casar, em busca, ou até mesmo comprar casamentos. Isso acontece muito aqui, na busca de conseguir a documentação. Mas isso, gente, é assunto para um outro vídeo, a gente não vai focar nisso não. O que a gente vai focar aqui é justamente sobre a legalização. Uma pessoa que atravessa pelo Caicai consegue através de um filho americano. Muitos imigrantes ilegais que atravessam pelo Caicai, eles depois que se estabilizam aqui nos Estados Unidos, eles começam a planejar a ter um filho aqui nos Estados Unidos, porque olha a loucura na cabeça dessas pessoas. Vamos ter um filho aqui porque o filho vai garantir a nossa legalização. Muitos acham que ao ter um filho americano, porque pela criança ser um cidadão americano, os pais eles não podem ser deportados. Se os pais eles moram há mais de 10 anos nos Estados Unidos, entrou pelo Caicai, tá? Sempre pais que entraram pelo Caicai. E eles recebem uma carta de deportação depois de 10 anos, nesse caso sim, o filho ele pode ser citado em um processo de cancelamento da deportação. Porque o governo americano vai entender que nos últimos 10 anos foi aqui nos Estados Unidos, a cultura americana está muito impregnada em vocês e vocês têm repassado isso para a criança. Então a criança vai ser prejudicada porque vocês serão deportados. Então sim, pode... isso é uma forma de gerar vínculo com o país, ter uma criança aqui nos Estados Unidos. Mas a criança menor de idade, menos de 21 anos, ela não consegue transmitir a cidadania, ela não consegue aplicar para o pedido de residência para os pais, independente se os pais entraram pelo Caicai ou não. Já filhos que são cidadãos americanos, eles podem sim, potencialmente, após 21 anos, pedir a legalização de seus pais, solicitando a residência permanente, que é o Green Card. Olha a loucura dessas pessoas. Elas entram de forma legal aqui nos Estados Unidos e elas já querem ter um filho porque elas pensam, olha só, que quando o filho tiver 21 anos, o filho pode aplicar o pedido de residência. Gente, 21 anos é muito tempo. E depois, quando o filho tiver 21 anos, as leis podem ter mudado, as consequências disso podem ser outras. E depois que tiver 21 anos, ainda tem que iniciar o processo, que pode demorar mais alguns anos. Presta muita atenção em relação a ter filho aqui nos Estados Unidos, pensando que isso é a sua saída para se legalizar. Não funciona dessa forma. Vamos ver como que funciona para um filho pedir a legalização dos seus pais. Então, depois que tem um filho, meu filho é americano, eu entrei de forma ilegal pelo México, o meu filho ele pode pedir status de residência para mim aqui nos Estados Unidos. Então, isso são algumas exigências, tá? Primeira, são exigências que podem ser, sim, como é que eu posso dizer, confrontadas com a ajuda de um advogado de imigração. Mas, basicamente, é isso que torna o processo ser difícil para quem atravessou a fronteira de forma ilegal. Os pais, gente, desse cidadão de 21 anos, é americano, está aqui dentro dos Estados Unidos, eles têm algumas exigências para que essa criança, esse filho, ele possa solicitar, então, o green card para os pais. Os pais eles não podem ter trabalhado ilegalmente nos Estados Unidos sem ter algum tipo de visto. Já começa a complicar a situação, porque os pais entraram de forma ilegal para os Estados Unidos. Eles trabalharam para viver nos Estados Unidos e trabalharam de forma ilegal, porque as pessoas que entram atravessando a fronteira, elas não têm acesso ao Social Security, que é a documentação também, que é a permissão de trabalho. Essas pessoas não conseguem facilmente. Outra, não pode ter entrado ilegalmente nos Estados Unidos. Então, já começa a apertar aí a situação da pessoa, porque entrou pelo Caicai, entrou de forma ilegal. Se não conseguiu o pedido de asilo, está ilegal no país. Não pode ter ficado além do prazo determinado pelo visto obtido, a não ser que já tenha passado 10 anos no Brasil, que é o considerado o período de pedido de perdão. Então, outra coisa, não podem ter ordem de deportação ou outro tipo de crime grave. Os pais, gente,
a ordem de deportação é justamente de tudo aqui que a gente falou. Tudo aqui pode ser questionado. O advogado ele consegue montar um processo bacana para os pais conseguirem o green card a pedido dos filhos quando o filho já tiver 21 anos. Mas o grande problema de tudo aqui é justamente a ordem de deportação. Por que a ordem de deportação é um grande problema? Vamos entender isso agora. Quando a pessoa entra pelo CAICAI, ela pede asilo. Se o asilo não foi concedido, o juiz bate o martelo o quê? Olha, não pode ficar aqui nos Estados Unidos. Estou emitindo uma carta de deportação para você. Se a carta de deportação ela não for executada, cumprida, ou seja, você está burlando as leis americanas. Ou seja, você não é digno de permanecer naquele país porque você não respeita as leis daquele país. Você entrou aqui com um pedido de asilo. Né? Você atravessou a fronteira falando que estava passando por alguma dificuldade no país, a gente analisou seu caso e viu que o seu caso não se aplicava para asilo, ou seja, sai aqui dos Estados Unidos. Se você não saiu, ou seja, você não é digno de ficar aqui num país onde você não respeita as nossas leis. Então os pais que já têm carta de deportação emitida e não cumpriram aquela carta de deportação, por mais que tenham um filho americano, que quando completar 21 anos for solicitar o green card para vocês, vocês não têm acesso a isso. Porque a primeira coisa que vai constar lá no processo, os pais têm carta de deportação e não foi cumprido. Não foi cumprido, ou seja, eles não são dignos de ficar aqui no nosso país porque eles não sabem cumprir as nossas leis. Então isso é muito sério para os americanos aqui nos Estados Unidos, porque eles levam as leis muito a sério. É diferente do Brasil. Tá, ok? Então, gente, para isso não existe brecha na lei. Se você tem uma carta de deportação e você não cumpriu a carta de deportação, não vai conseguir pedir, te legalizar aqui nos Estados Unidos. Por quê? Porque o green card ele é uma autorização de residência permanente. O que o filho com 21 anos consegue fazer é pedir o green card para os pais. O processo é rápido, no máximo 2 anos o green card dos pais sai. O green card ele não é para você... Não é um símbolo de cidadania, é um símbolo de residência. Ou seja, se você tem green card, você precisa morar nos Estados Unidos. E os Estados Unidos vai dar green card, eles querem que uma pessoa more no país aqui deles. Se a pessoa não cumpre lei, foi emitida uma carta de deportação, eles não cumpriram, para que eu quero essa pessoa morando aqui? Não é digno de ter green card. Então, isso é muito sério aqui para os americanos. Outra coisa é o perdão imigratório. Se os pais eles entraram ilegais e estão dentro dos Estados Unidos, será necessário solicitar o perdão imigratório. O que é esse perdão imigratório? Nesse perdão imigratório, o processo ele vai depender mais dos pais do que dos filhos, porque os filhos eles não podem pedir perdão pelos pais. E os filhos eles não são parentes qualificadores para pedir perdão imigratório. Nesse caso, só pais e cônjuges conseguem fazer a solicitação de pedido imigratório, que são parentes qualificadores. O que os pais têm que fazer? Quem atravessou pelo CAICAI precisa voltar para o Brasil e ficar 10 anos no Brasil, ficar 10 anos longe dos Estados Unidos, não necessariamente precisa ir para o Brasil, pode ser lá para o Canadá, qualquer outro país, mas não pode entrar nos Estados Unidos durante 10 anos. Isso é uma média, tá, gente? Cada caso é um caso. Isso é o período que eles consideram de período de perdão imigratório. O filho com 21 anos vai poder solicitar o green card e todo a histórico, toda a vida desses pais será analisada para o governo americano entender e analisar para ver se vocês são dignos, sim ou não, de conseguirem o green card. Como que os pais que entram pelo México, pelo CAICAI, conseguem se legalizar através de um filho americano? Então o cenário basicamente é isso. Os pais entraram pelo CAICAI, eles tiveram um filho nos Estados Unidos. Nesse período que eles estão vivendo aqui nos Estados Unidos, eles estão trabalhando de forma legal, estão fazendo tudo aquilo que não é para fazer. Tiveram um filho, eles precisam decidir. Olha, ou a gente vai para o consulado brasileiro e pede para assinar uma carta de deportação voluntária, porque assim a gente já começa a contar o pedido de perdão, porque no momento que você pede a assinatura, a carta de deportação, assina a carta de deportação voluntária, já começa a contar o período de 10 anos para quando seu filho tiver 21 anos, ele iniciar o processo, você já tem 10 anos fora dos Estados Unidos. Ou, se você está vivendo aqui nos Estados Unidos de forma legal, entrou pelo CAICAI, foi emitida uma carta de deportação para você. O que você tem que fazer? Se você quer pedir o green card pelo seu filho quando ele tiver 21 anos,
A carta de deportação chegou para você? Vai embora. Sai, cumpre essa carta de deportação, porque se você não cumprir, isso vai manchar o histórico de vocês por toda a vida. E não tem nada, não tem recurso nenhum de juiz ou de advogado que vá garantir o green card de vocês, porque vocês não cumpriram a carta de deportação. Então, o que tem que fazer? A carta de deportação foi emitida, você tem que pensar, o que eu quero da minha vida? Eu vou tentar retornar para esse país? Se sim, vocês precisam sair o mais rápido possível dos Estados Unidos, porque vocês precisam começar a contar o período de perdão, que é de 10 anos. Uma média, tá, gente? Cada caso é um caso. E como que é o processo? Depois que o filho, que nasceu aqui nos Estados Unidos, ele já está com 21 anos, ele precisa estar aqui nos Estados Unidos. Tem muitos pais, gente, que entram pelo Kaikai, têm os filhos nos Estados Unidos, levantam dinheiro e voltam para o Brasil, ou então recebem cartas de deportação, foram deportados, voltam para o Brasil. Quando o filho tiver 21 anos, eles mandam o filho de novo para os Estados Unidos, porque o filho é cidadão americano, não precisa de visto, ele entra aqui quando bem ele quiser. Quando ele volta com 21 anos, ele precisa estar aqui nos Estados Unidos para quê? Para aplicar a solicitação que é do Green Card para os pais. Esse processo é simples e é muito rápido. Demora em média 2 anos no máximo, porque não tem fila, não tem cota de Green Card, são Green Cards livres. Ele pode aplicar rapidamente. Pode aplicar até para padrasto e madrasta. Só que quando o governo americano confrontar os dados dos pais, os pais já precisam ter cumprido o período de perdão de 10 anos fora dos Estados Unidos. Então o filho, além disso, precisa comprovar que vai ser um patrocinador dos pais. O filho precisa comprovar uma média de $30 mil anuais. Isso precisa ser comprovado através de um trabalho, um contrato de trabalho, através de contra-cheque, ou então a declaração de imposto de renda. E aí, o início do processo, ele pode demorar em média 1 ano. Como eu falei, estourando aí 2 anos no máximo, para que esse filho, que é americano, consiga pedir a documentação, legalizar os pais que entraram atravessando a fronteira pelo México no sistema do Kaikai. Só que, lembrando, quando ele solicita, o filho solicita, é certo que vai conseguir a legalização? Não, gente. Infelizmente não é certo, porque a entrada ilegal dos pais pelo México será considerada no processo. E, se necessário, o governo ele pode solicitar um pedido de perdão. E, basicamente, os pedidos de perdão eles podem ir para o cenário de que requer um parente qualificador. Para ter um parente qualificador, você precisa de um pai americano ou um cônjuge americano. Então, aí, por mais que o filho seja americano, se o governo americano entender que eles precisam de um pedido de perdão, isso aí é diferente do período de perdão de 10 anos, ok? Se o governo americano fala assim, olha, a gente vai dar o green card para o seu pai, mas ele precisa se submeter a um pedido de perdão. Porque se o governo americano exigir um pedido formal de perdão, é necessário um parente qualificador, que precisa ser um pai americano ou um cônjuge americano. Não adianta ser filho. O filho ele não se aplica para isso. Além disso, todo o histórico da vida, do período que eles ficaram dentro dos Estados Unidos, vai ser analisado. E por que vai ser analisado? Porque vocês ficaram nos Estados Unidos sem pagar 1 cento de dólar de imposto. Porque vocês receberam dinheiro de forma ilegal, em cash, na mão. Vocês não declararam imposto de renda, vocês não pagaram impostos aqui nos Estados Unidos. Então isso conta contra vocês. E por que vai contar contra vocês? Porque quem entra pelo Kaikai, ele entra registrado no sistema da imigração. Diferente de quem entra pela rota por fora, onde a imigração nem sabe que você está aqui dentro. Porque quem entra pelo Kaikai, ele já entra com o pedido de asilo sendo registrado no sistema da polícia de imigração. E aí, de cara, vai ter um período aí que vai chegar uma carta de deportação. E muitas pessoas, muitos pais, muitos que entram pelo Kaikai, quando recebe a carta de deportação, não cumpre. E se não cumpre, é certo. Ali é a decisão matadora. Se não cumpre a carta de deportação, é certo, gente. As suas chances de viver nos Estados Unidos acabou ali. Porque se você é deportado, ou se você tenta legalização por qualquer outro processo, a carta de deportação está no sistema. Você não cumpriu, ou seja, você não é digno de viver aqui entre a gente, porque você não sabe cumprir as nossas leis. Então, por isso que quem entra pelo Kaikai atravessando a fronteira de forma ilegal
o sistema ele acaba sendo mais difícil de se legalizar. Outra coisa é se você tem um filho, né, que pequeno, menor de idade, ele entrou com você, atravessou a fronteira junto contigo, ele consegue legalizar vocês? Consegue. Nesse caso, ele precisa casar, ter mais de 21 anos, né? Casar com uma pessoa americana. Ele precisa pedir o green card para ele. Depois de ter o green card, ele solicita a cidadania. E quando ele tiver a cidadania, aí ele aplica para os pais. Só aquela coisa, nesse período todo, foi emitida uma carta de deportação para os pais, tem que ser cumprida, porque se não foi, aí entra naquele mesmo quadro que a gente apresentou para vocês aqui, tá ok? Não deixe de compartilhar esse vídeo, se inscreva no nosso canal. E se você gosta das nossas videoaulas, comenta aqui, dá like. E se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que a nossa equipe vai te ajudar a entender por que é complicado se legalizar quem entra pelo Kaikai quando se tem filhos, mesmo que sejam americanos. Um abraço para vocês e até a nossa próxima videoaula.